Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horário que você está vendo esse vídeo. Então hoje eu coloquei nas enquetes, a respeito de um filme que eu assisti, Felicidade por um Fio, muito bom. É um filme que eu indico para quem está na transição, para as mulheres que querem entrar na transição, para aquelas mulheres que passaram por, digamos, traumas, na infância, traumas com o cabelo, com o modo de se vestir, com repressões familiares de parentes, amigos, É um filme que eu me identifiquei muito, Quando ela cortou os cabelos dela, foi muito parecido a forma como eu cortei os meus cabelos. Eu cortei sozinha o meu cabelo e eu me identifiquei demais, digamos que todo o filme. Eu vou tentar abreviar um pouquinho, da história, como bastante gente votou na enquete que queria ouvir, queria saber como foi o meu processo de transição, então eu resolvi gravar esse videozinho. Eu espero que ajude, que te ajude se você tem também uma amiga que está na transição, que está passando por um momento difícil. Compartilha com essa amiga para ajudar ela também, tá bom? Então eu vou começar a contar um pouquinho da minha história, tá? Eu desde criança, a minha mãe já se batia com o meu cabelo, Eu tenho 39 anos, então na minha infância não existia não existia a tecnologia que hoje existe na cosmetologia, em cremes, Então a minha mãe se batia muito com o meu cabelo, Eu sempre falo que ela penteava o meu cabelo seco, então virava, aquela coisa armada. Então eu vivia de Maria Chiquinha, de trança. Ela mesma fazia cremes, ela usava gordura de galinha, banha de galinha, colocava umas gotinhas de perfume. Eu lembro que ficava super macio o meu cabelo. Desculpe. Mas só para falar como era difícil quando eu era criança, isso na década de 80 a 90, Então era muito difícil, existia pouquíssimos cremes. Os que existiam não eram destinados ao nosso tipo de curvatura, ao nosso cabelo, E fora os preconceitos, que a gente passava, que eu passei, Então eu lembro que com uns 9 anos já a minha mãe me mandou num salão para mim fazer um permanente, porque eu me sentia muito mal e a minha mãe tentava ajudar de alguma forma, E a ajuda dela era essa. Eu vivia sempre de cabelo curtinho, porque ela não sabia lidar com o meu cabelo, Infelizmente naquela época o nosso cabelo era tratado como um cabelo ruim, Era assim que era identificado, Que as pessoas identificavam e falavam sobre o nosso cabelo, é um cabelo ruim, Então foi a forma que ela achou, de tentar me ajudar, Então eu sempre vivia de cabelo curtinho e, como eu falei, aos 9 anos eu fiz minha primeira química, que foi um permanente, Eu me senti feliz, E por ter os cachinhos e tal, mas também era difícil de saber lidar com esse permanente, De saber fazer a manutenção do permanente, porque também não existia creme para isso. Os cremes que existiam eram caríssimos, Nem difusor existia. Acesso a secador de cabelo era só pessoas que que era rica mesmo, que tinha dinheiro, porque um secador de cabelo bom naquela época, pra gente jamais era acessível, Então foi assim. Aos 11 anos, mais ou menos, eu fiz uma touca de gesso para alisar meu cabelo, já não deu certo. Daí depois comecei a fazer sorte no cabelo e tal, e sempre tentando mudar, sempre tentando me encaixar, Por quê? Porque sempre havia muitos comentários, teu cabelo é bombril, teu cabelo não sei o quê, Como no filme, a menina tinha vergonha de entrar, a mãe proibia ela de entrar na piscina, eu tinha vergonha do meu cabelo, Aí eu lembro que as amigas entravam na piscina, em algum lugar, às vezes eu ficava com vergonha de entrar,
porque eu sei que depois ele ia armar e eu não ia saber lidar com ele. Então, por muitos anos eu deixei de viver, de ser feliz, por medo, né, dos comentários, né? Então eu deixei de ser feliz por muitos anos. Bem, daí depois eu conheci o meu marido, que a gente já é casado há 20 e poucos anos. Na época que a gente namorava, existia a tiazinha, não sei se alguém conhece aí a tiazinha. E ele falava assim, eu acho bonito mulher assim, morena de cabelo liso e preto. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Meu cabelo já era cacheado, né? E aquilo foi entrando na minha cabeça e começou o processo do alisamento. Eu lembro que eu fui num salão aqui na cidade na época. Nessa época ainda não havia progressiva. E nesse salão era só um salão, tipo assim, era só um salão de negras mesmo, mulheres negras, pretas. E elas alisavam o cabelo com... não lembro o nome da química, nessa época eu não era cabeleireira ainda, mas elas alisavam o cabelo com... Era uma química muito forte, era tipo um ácido, sabe? Como eu já pintava o meu cabelo, não foi compatível, sabe? Então, caiu uma mecha gigante assim, e na hora eu desisti de alisar o meu cabelo. Tá. Comecei, fiz o curso, né? Comecei o meu curso de cabeleireira com 25 anos, mais ou menos. E bem nessa época que deu aquele boom da progressiva, né? Que na época não era progressivo o nome, era chamado de escova japonesa. Que até a Fátima Bernardes fez e virou aquele furdunço, né? Só que como naquela época progressiva, para nós cabeleireiros, era muito caro a gente adquirir a escova japonesa, era super natural, super normal a gente misturar o formaldeído puro com queratina. Era assim, gente. Era assim, a progressiva era assim. Tem gente que vai ficar abismado, mas era assim que era feito. E daí começou, progressiva em cima da progressiva, e dá-lhe progressiva, e dá-lhe esticar cabelo, queimaduras no couro cabeludo, terríveis. E eu também fazia nas clientes progressivas e tal. E trabalhei também em um salão aqui da cidade, na época bem conceituado, de um nome grande, que a gente tinha que o tempo inteiro andar maquiada, com a maquiagem impecável, com os cabelos impecáveis. Quando começava a aparecer a raiz, já tinha que estar lá fazendo a progressiva, porque já começava a ficar feio. Então, a vida inteira tentando se adaptar, se encaixar a esses padrões da sociedade. E eu comecei a achar isso pesado, há muitos anos atrás já comecei a sentir esse peso nas costas, né? Mas nunca ainda tinha pensado em largar de fazer progressiva, porque era o que me mantinha, né? Até que eu comecei a desenvolver uma alergia muito grave ao formol. Eu ficava totalmente desfigurada, inchava meu lábio, meus olhos, coceira pelo corpo inteiro, trancava a garganta. Fui parar no hospital, injeção atrás de injeção, mas mesmo assim era o que me mantinha e eu continuava fazendo. Como eu já falei em alguns vídeos, eu mesma me sabotava. Às vezes aparecia uma preta com cabelo lindo, uma negra com cabelo lindo, e eu falava, você tem certeza que você quer alisar esse cabelo? É tão lindo. Eu mesma me sabotava, mas eu fazia da mesma forma. E desse jeito eu foi pesando a minha vida, e até que um dia eu fui num workshop e vi uma palestra de um cabeleireiro que nesse evento esse cabeleireiro estava cego. Ele estava cego pelo formol, né? O formol tinha cristalizado a córnea dele, e no momento, nesse dia, ele falou que o amigo dele estava no hospital também com o pulmão cristalizado. Isso sim foi uma coisa que me chocou demais e me fez começar a pensar nessa questão, nessa busca tão grande da perfeição, e começar a pensar que será que isso vale a pena? Mas mesmo assim eu ainda continuei. Quando eu decidi de parar de fazer progressiva, eu digo profissionalmente, foi quando eu engravidei da minha segunda filha, isso há 10 anos atrás, que eu tinha um salão.
eu tinha que manter esse salão e eu precisava fazer progressiva. As minhas clientes, todas, a maioria faziam, né? Então, a minha médica falou, ó, Nice, você vai ter que comprar essa máscara aqui. Ela me inscreveu, né? Me receitou e eu cheguei lá nessas lojas de produtos, né, de IPI, de proteção industrial, que vendem essas coisas para a indústria, quando o cara veio com a máscara. Gente, tinha um filtro gigante aqui, preto, e 2 respiradores do lado. Era horrível a máscara. E eu usava essa máscara para fazer as últimas clientes, né, que eu precisava, que já era um pacote, já estavam pagas aquelas progressivas, eu precisava fazer. Eu me lembro que eu virava de costas, para ninguém que passasse na rua visse aquilo, porque senão ia morrer de medo, e eu com aquela barriga gigante e com aquela máscara e fazendo progressiva. Naquele momento, há 10 anos atrás, eu me toquei que eu não queria mais trabalhar com essa coisa tão nociva, né? Fora outras coisas, né? E isso já começou a pesar mais ainda nas minhas costas, né? Tá, parei de fazer progressiva profissionalmente, mas em mim ainda continuava, mas bem pouco, né? Há 10 anos atrás eu parei de fazer progressivas, graças a Deus, mas em mim ainda eu fui fazendo aos pouquinhos, já não era tanto como eu fazia antes por causa da minha alergia, mas quando a raiz já estava com os 4 dedos, assim, aquela coisa, né? O marido às vezes se incomodava, acho que tem que fazer a raiz, não sei o que, lá ia eu me intoxicar de novo, passava por todo aquele processo, e lá ia eu e pensava de novo, será que vale a pena isso tudo? Bem, vamos chegar agora ao ponto final, senão vai ficar muito longo esse vídeo. O que me fez cair na real e ver que não valia a pena agradar mais ninguém? Foi quando a gente foi em uma festa, eu e o meu marido, e com alguns amigos, e nessa festa eu vi tanta coisa que me desagradou, tantas mulheres querendo agradar os seus maridos, né, siliconadas, de várias formas querendo agradar os seus maridos, querendo, como que eu posso dizer, querendo ser quem elas não eram. E eu pensei, esse mundo não me pertence. Eu não pertenço a esse mundo. Chega, eu não quero mais fazer parte disso. E foi uma coisa assim, gente, que eu lembro que quando eu cheguei em casa, e eu já tava com a raiz assim, tipo uns 4 dedos mais ou menos, de novo uns 5 dedos, eu olhei para aquele cabelo, aqui tava cheio, a minha raiz perfeita, cheia, né, de vida, digamos assim, e o resto só tinha fiapinho liso. E eu olhei para aquilo, para que isso? Chega de querer agradar ao meu marido, agradar algumas pessoas que não valem a pena, que não quero que façam mais parte da minha vida. Eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero liberdade. Eu mesma comecei a cortar meu cabelo. Cortei, o meu marido olhou e falou, meu Deus, o que você está fazendo? Não faça isso. Daí eu falei, para, chega, não quero mais, essa vida não me pertence, deixa eu quieta aqui. E eu cortei tudinho. E eu ia olhando no chão só aqueles fiapos de cabelo, porque é assim, né, gente, quando a gente tá na transição, a mulher que chega nos 6 meses já de transição, a gente vê que realmente a raiz é aquela raiz cheia, com vida, né? Cheia mesmo de cabelo e só fica esse fiapinho de cabelo liso, né? E eu olhei, gente, só tinha fiapo. Aquilo me deu uma sensação de libertação. E eu digo, não foi libertação só do cabelo, foi libertação de pessoas tóxicas na minha vida. Foi libertação de mim mesma, de não precisar mais agradar ninguém, de um passado, de uma infância que eu tive que agradar muitas pessoas na minha infância, né? Na minha infância, eu não comentei isso, mas eu também fui muito assim,
eu digo pela meio social que a minha família vivia, eu tive que me vestir de forma que eu não gostava de se vestir. Se eu pintasse as unhas de uma cor, digamos, preto, que na época eu adorava, eles falavam que era coisa do diabo, que não era certo. Então, quando eu comecei a cortar meu cabelo, tudo aquilo foi caindo, foi saindo. Então foi muito libertador. Chorei bastante, porque é difícil de se desapegar, mas chorei também da alegria, né? Então, como eu sempre falo, quando a gente se desapega daquele cabelo que cai no chão, a gente tem que se desapegar disso, dos momentos ruins que a gente viveu para agradar as pessoas. A transição é isso, gente. Ela só consegue realmente fazer parte da nossa vida. A gente só consegue viver a transição quando a gente já não quer mais ser quem a gente era, quando a gente quer ser a gente mesmo. Então foi desse jeitinho que foi a minha transição. Não foi nada assim, eu vou entrar na transição porque eu achei bonito a fulana, eu vou entrar na transição porque todo mundo está entrando. Não, foi porque eu quis me libertar de tudo que me fazia mal, sabe? E me libertei. Hoje já não mais aturo pessoas tóxicas na minha vida. Hoje já não mais tenho tantos amigos como eu tinha alguns anos passados. Amigos, né, que eu vejo que eram amigos só por causa de aparência, questões financeiras, né, então não fazem falta nem um pouco. Hoje já não me prendo a nem a opinião do meu próprio marido. Ele mesmo agora, ele gosta de ver o meu cabelo assim porque eu enfrentei ele. Logo que eu cortei o meu cabelo, ele falava assim, ficou bom, mas vamos fazer uma escovinha? Falava, não quero fazer escova, eu quero usar o meu cabelo assim mesmo. É assim que ele é e é assim que ele vai ficar. Às vezes eu faço uma escova, faço sim, aliso o meu cabelo, mas é porque eu quero, não é porque fulano quer, não é porque o ciclano quer, não é para mim ir a algum lugar e me sentir aceita. Então foi isso, gente, foi assim a minha transição, foi desse jeitinho. Contei um pouquinho da minha história para vocês, espero que eu tenha ajudado alguma de vocês que viram esse vídeo. Como eu já falei, se tiver alguma amiga passando pela transição, tiver sendo difícil para ela, encaminhe esse vídeo para ela, para ver se ajuda ela. E eu quero dizer que vale muito a pena quando você entra na transição com esse intuito de se libertar, de se amar, de ser você mesma, de querer se enxergar e bater asas. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, se amem, se curtam, amem os seus cabelos do jeito que eles são, amem primeiramente vocês. Consequentemente, amando você ama o seu cabelo, na forma que ele é. Beijo.